Olá para você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal e vamos continuar falando sobre o Rádio Jornal Evolução. Esse assunto começou na primeira parte, que foi no episódio anterior. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá para você entender melhor essa continuação que estaremos fazendo no episódio de hoje. O Rádio Jornal Evolução foi uma experiência de jornalismo no rádio que aconteceu aqui em São Bento do Sul na metade da década de 90 e foi resultado de uma parceria entre o Jornal Evolução e a 89 FM no primeiro ano do programa e nos anos seguintes do Jornal Evolução com a Rádio São Bento. O Rádio Jornal Evolução foi uma experiência interessante, principalmente por ter trazido uma equipe que estava habituada ao jornalismo impresso, a ir entrevistar as pessoas com bloco de anotações e depois escrever os seus textos, né? Trouxe esse pessoal para a experiência radiofônica. De repente esse pessoal teve que sair com gravadores, com celulares para entrar ao vivo, fazer plantões, enfim, adaptar-se ao dinamismo do jornal no rádio, né? Onde havia uma dinâmica maior, até porque o Evolução naquela época era um semanário e o nosso programa na rádio era diário, né? Então o programa se concentrava em transmitir todas aquelas notícias factuais e aí todas as matérias se transformavam em reportagens mais repercutidas, mais completas, que acabavam acontecendo lá no jornal e sendo publicadas no jornal nas edições de sexta-feira. Como eu disse no episódio anterior, este projeto envolveu muitos profissionais. E foi uma equipe assim que se adaptou rapidamente ao jornalismo no rádio e fez um trabalho impressionante, né? Eu gosto sempre de enaltecer isso porque o trabalho dessa equipe foi espetacular, foi muito gratificante trabalhar junto com cada um desses profissionais e ver que o resultado que juntos conseguimos produzir foi muito legal do ponto de vista de audiência, repercussão, qualidade do que foi produzido e principalmente da agilidade que essa equipe tinha em transmitir informações rapidamente. Além do programa que é ao ar na hora do almoço, todos os dias de segunda a sexta, haviam os plantões que entravam no ar a todo momento. Então, a própria sirene da ambulância, dos bombeiros se deslocando na cidade fazia com que as pessoas sintonizassem a rádio imediatamente para saber o que estava acontecendo, porque sabia que logo em seguida ia acabar entrando no ar um plantão para informar o que estava acontecendo na cidade, né? Então, desse ponto de vista, o trabalho foi extremamente gratificante. Profissionais, como eu falei na edição passada, né? A Marília, o Dimas, o Michel, na vez passada eu esqueci de citar o Michel, peço desculpas, Michel, tô lembrando de você agora aí, também participou, entrou junto com o Dimas no projeto do Rádio Jornal Evolução, também o Evaldo Seminho, Pedro Esquiba, enfim, muitas pessoas acabaram participando e contribuindo desse projeto, alguns de forma mais contínua, outros de forma mais eventual. Uma das principais repórteres do Jornal Evolução e que trabalhou com muitas matérias no jornalismo, do Rádio Jornal Evolução, foi a Marília Moraes. E é ela que vai conversar um pouco conosco hoje e contar a experiência que ela teve dentro desse projeto. Ok? Vamos lá, Marília, com você. Olá pessoal, eu sou a Marília Moraes e o Maurício me convidou para falar um pouco sobre o tempo do Rádio Jornal Evolução, do qual eu participei. Eu era repórter no Jornal Evolução e também embarquei nessa aventura aí de fazer radiojornalismo lá na década de 90. E dessa passagem pelo rádio me ficam muito boas lembranças, né? Com a equipe, a convivência, a nossa parceria, aquela adrenalina do dia a dia para poder colocar o rádio jornal todos os dias no ar, com muitas passagens ao vivo. E na época não tínhamos a mesma tecnologia de hoje, né? Então era tudo muito mais complicado, mas divertido também. Uma dessas passagens interessantes que eu lembro foi a vez que a gente resolveu fazer uma reportagem dentro do transporte coletivo,
né? Então imagina o ônibus passando pela estrada, passando em quebra-mola, em buraco, e a gente lá tentando fazer essa transmissão ao vivo, né, com aqueles celulares enormes na época, para o Rádio Jornal Evolução. Então sempre lembro dessa trajetória aí. Hoje eu trabalho com jornalismo na faculdade, eu sou professora de jornalismo, fiz o curso de jornalismo muito por conta dessa experiência toda aí que eu tive no Jornal Evolução, né? Foi um grande motivador para que eu seguisse aí nessa carreira. E muitas vezes durante as aulas, essas histórias do Jornal Evolução, do Rádio Jornal Evolução, vêm à tona. Uma dessas passagens que me marcou bastante foi a vez em que eu estava assistindo, né, cobrindo o jogo de futsal da Tupper, na época dos Jogos Abertos, se não me falha a memória, e era uma final, o ginásio estava lotado, né, o Anis Gualberto estava aquele caldeirão. A Tupper, na época, né, era o time de futsal que se destacava tanto estadual como nacionalmente, então havia toda uma torcida lá e era um jogo decisivo. E eu me lembro que eu tinha que fazer alguns boletins ao vivo, informando o placar do jogo, dizendo como é que estava, né, a situação, porque tinha muita gente acompanhando de casa, não cabia todo mundo lá no Anis Gualberto. E quando eu estava fazendo o boletim ao vivo, houve um gol. E eu acabei narrando aquele gol na emoção, né? Assim, não tinha preparo nenhum, nunca tinha feito isso. E talvez até tenha sido a primeira mulher de São Bento do Sul a narrar um gol ao vivo, né, para a rádio. Deve ter sido uma desafinação total, mas saiu, né? O que vale é a emoção. E também tem os erros, né? Durante esse aprendizado, é claro que a gente acertou, mas também errou muito. E um desses erros, que eu considero um dos maiores vexames da minha vida, aconteceu durante uma visita do secretário de Educação a São Bento do Sul, e ele tinha lá um evento na Sociedade Bandeirantes, e isso era perto do meio-dia, e eu fui para lá para fazer os boletins ao vivo, entrevistar o secretário, né? Tudo isso para colocar no jornal daquele dia. E aí fiz tudo isso, terminei, né, com aquela clássica assinatura, Marília Moraes, para o Rádio Jornal Evolução, e o Maurício, que na época era o nosso âncora, nosso editor, disse: Marília, o seu Pedro, nosso chefe, né, nosso diretor, pediu para você fazer uma pergunta lá, que eu não me lembro mais o que para o secretário. Mas eu achei que a gente não estivesse mais no ar, né? Eu entendi que era para gravar aquela pergunta, para usar depois, enfim. E eu me saí com essa: Maurício, agora não vai dar. Tô com fome, tô sem pilha, tô sem flash, né? Preciso ir para casa porque eu já tenho que voltar pro jornal correndo e não vou fazer pergunta agora. E me mandei. Quando eu cheguei à tarde na redação do jornal, todo mundo rindo, todo mundo, né, tirando com a minha cara, eu pensei: o que aconteceu? Só então o Evaldo Semin foi me dizer: Marília, você estava no ar, você estava sem pilha, estava sem flash, estava com fome. Foi o maior vexame, com certeza, da minha história de rádio, foi esse. E me serviu de lição, né? Para sempre confirmar, sempre verificar se você está ou não no ar, antes de falar alguma bobagem. Mas foi um tempo muito legal, muito divertido. Claro que a gente tinha também algumas notícias, às vezes tristes, umas histórias nem sempre boas para contar, mas o Rádio Jornal Evolução deu a sua contribuição aí para a informação, né, de São Bento do Sul. E fez com que eu tivesse um amor ainda maior pelo jornalismo, né, que segundo o Gabriel Garcia Marques, é a melhor profissão do mundo. Valeu, gente. Obrigada. Um beijo para vocês. Olha, além dessa história que a Marília lembrou aí e contou, dessa história engraçada aí do que ela falou no ar, pensando que não estava mais no ar, né? Eu lembrei de uma outra que aconteceu num dos dias que a Marília foi fazer as participações dela ao vivo lá no estúdio da 89, no tempo que era na 89 ainda o Rádio Jornal Evolução.
Normalmente a Marília fazia as participações por telefone ou pelo celular em algum ponto da cidade acompanhando alguma coisa que estava acontecendo naquele mesmo momento ou em alguma situação de reportagem que a gente criava, né? Ou ela fazia essa participação por telefone também da redação do Jornal Evolução. E algumas vezes ela ia lá fazer essa participação também ao vivo lá no próprio estúdio. E nesse dia ela estava lá. E estava programado para acontecer uma palestra do Alexandre Garcia da Globo em São Bento do Sul. E por um motivo que a Globo não liberou ele para vir fazer a palestra no dia marcado, o Alexandre não pôde vir. E o pessoal que estava promovendo a palestra, né, pediu para a gente abrir um espaço para que ele, o próprio Alexandre Garcia, explicasse, né, que realmente não houve má intenção dos organizadores do evento, que os ingressos seriam devolvidos e tal, e que infelizmente a palestra teve que ser cancelada justamente porque a Globo não liberou a saída dele de Brasília. Estava um momento político meio conturbado lá e ele era o principal jornalista da Globo para cobrir Brasília e essa parte política. Ele era fundamental para a Globo naquele momento, então o pessoal falou com a direção do Rádio Jornal Evolução e a gente abriu esse espaço e ficou combinado que o Alexandre ligaria para o estúdio da 89 para participar ao vivo do Rádio Jornal Evolução, falar alguns minutos e explicar a situação. Enfim, eu fui comunicado em cima da hora, já estava com o programa acontecendo, o Pedro me ligou e avisou que o Alexandre Garcia ia ligar em alguns minutos para participar ao vivo do programa. E a Marília estava por lá e eu estava no ar com alguma matéria no momento em que ele ligou para o estúdio da 89 FM e a Marília atendeu a ligação. E quando eu terminei de falar o que eu estava falando e coloquei no ar uma gravação, alguma coisa gravada de alguma reportagem, né? Aí eu lembrei, né, que o Alexandre estava para ligar e comentei com a Marília: quem era no telefone aí que você estava atendendo? Ela disse: um engraçadinho aí passando trote dizendo que era o Alexandre Garcia da Globo. Essa foi bem interessante, né? Aí eu disse: não, Marília, era ele mesmo, ele vai participar do programa. E logo mais, né, passou alguns minutos, ele ligou novamente, daí a gente atendeu ele e botou ele no ar ao vivo. Ele, né, participou do programa, super tranquila a participação dele, uma pessoa bem legal de relacionamento e tal. Então foi assim, bem bacana a participação, foi excelente. E ele riu, né? Ele percebeu o que aconteceu, né? Achou engraçado que a pessoa não acreditou inicialmente que era ele. Provavelmente ele já passou por essa situação muitas e muitas vezes, né? Então esse foi um outro episódio engraçado que aconteceu nesses tempos de Rádio Jornal Evolução. E tem muitas histórias assim no mundo do rádio e no mundo do jornalismo também. Esse tipo de coisa acontece nos bastidores e é interessante recordar isso. Ok, muito obrigado a você que assistiu mais um episódio do nosso canal. E se você quiser nos ajudar, por favor, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode estar vendo os nossos episódios aí no Facebook ou no Instagram. Então acesse lá, principalmente no YouTube, se for possível, e inscreva-se no nosso canal lá. Isso vai ajudar o projeto, vai apoiar o nosso projeto, que não tem fins lucrativos, né? E existe apenas para resgatar a história do radialismo, principalmente aqui da nossa região do Planalto Norte de Santa Catarina. E se você puder contribuir com informações, gravações, qualquer coisa relacionada ao rádio, estamos à inteira disposição. E muito obrigado a você que já curtiu e segue os nossos canais nas redes sociais e no YouTube. Um abraço, tudo de bom, até o próximo!